Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro. Neste conteúdo de agora, vamos trazer aí o nosso pré-jogo, todos os detalhes do jogo atrasado, Botafogo e Grêmio, jogo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes, né, eu sei que muitos vão comentar, vão perguntar, tá sumido, o que aconteceu, né? Recebi muitas mensagens, até agradeço lá a galera no Instagram. Cara, eu fui assaltado, levaram aqui a câmera que eu gravo, enfim, tive que comprar tudo de novo e esperar chegar. Então agora, mais do que nunca, eu conto sempre com a ajuda de vocês, deixando o like, compartilhando, pedindo pra galera se inscrever aqui no canal pra gente chegar aos 60 mil. Então fui assaltado, o principal aqui do canal, levaram a câmera que eu gravo, então eu tive que arrumar dinheiro pra dar uma entrada, pra comprar de novo, esperar chegar, vou ter que pagar de novo. Então por isso que eu fiquei afastado aí esses dias. Então só para dar uma satisfação para você que tá sempre aqui comigo de verdade. Tem uns comentários maldosos também, mas isso aí eu não esquento. Eu sei que a galera sente falta aqui dos conteúdos, às vezes também acaba exagerando. Então só para dar uma satisfação para vocês aí desse sumiço, tive que esperar chegar tudo de novo aí, principalmente a câmera, para começar novamente, então conto com a ajuda de vocês. Ó, jogo atrasado da 16ª rodada, temos muitas coisas para conversar, muitas coisas aconteceram com o Botafogo nesse tempo, coisas boas, coisas ruins, eliminações que a gente já sabe, pro Vasco, enfim, jogo ali revoltante contra o Mirassol pelo Brasileiro, ganhando de 3-0, mas a gente vai falar da 16ª rodada, é o jogo atrasado, 7h30 da noite, a bola vai rolar lá no Rio Grande do Sul, para Botafogo e Grêmio, na Arena do Grêmio, e a gente vai trazer aqui informações importantes dessa partida, Botafogo com vários desfalques, tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, começando de novo, né? Mais uma vez a gente começando aqui, vamos em busca aí dos 60 mil, peço para você se inscrever, deixar seu like, ativar o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Olha, vamos falar dessa partida, Botafogo e Grêmio, 7h30 da noite, a bola vai rolar lá na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul, para o jogo atrasado da 16ª rodada, tá? O Botafogo só tem esse jogo atrasado. Depois de hoje, não tem mais nenhum jogo atrasado ali por parte do nosso Botafogo. Primeiro, eu fiquei afastado aí alguns dias aqui no canal, muitas coisas aconteceram, a gente chegou a trazer aqui a eliminação na Libertadores para a LDU, depois caímos para o Vasco, e ficamos fora da Copa do Brasil, um título inédito que a gente almejava. Teve um jogo muito constrangedor contra o Mirassol, ganhando de 3-0, o Mirassol ainda empatou, quase que o Mirassol vira, tem a questão da arbitragem naquela partida, muitas coisas. Então, cara, primeiro eu quero falar algumas coisas sobre o nosso Botafogo, né? É um ano que eu tô falando aqui há muito tempo, é um ano muito inconstante do Botafogo. O time é bom, eu acho o time do Botafogo bom, não é um time ruim, não é um time fraco. A maior prova disso é que todos os problemas que o Botafogo está enfrentando, a gente ainda segue na cola do G4, ali na galera que está em cima. Mesmo com os problemas que o Botafogo enfrenta, a gente está sempre na parte de cima da tabela, isso muito por conta do time. A galera pega no pé do time, do elenco, mas eu acho o time do Botafogo muito bom, tá? Assim, o Botafogo, na minha opinião, ele não vai brigar hora nenhuma na parte de baixo da tabela. Eu vejo as pessoas preocupadas, o Botafogo vai acabar no meio de tabela, brigando para não cair, não acho. Eu acho que o Botafogo tem jogadores ali que vai jogar um jogo bem, tem jogadores que vão jogar mal. É isso, o Botafogo é inconstante. Jogadores vão jogar bem, jogadores vão jogar mal. E é o que eu tô falando aqui o ano todo no canal em relação a esse time do Botafogo. A gente espera que pode chegar a arrebentar
ou pode chegar no jogo também e não jogar nada. Eu acho que falta um pouco de cobrança. Eu tô percebendo algumas coisas, eu fiquei fora esse tempinho, mas eu observei algumas coisas ali dentro. Por exemplo, eu vejo muito a participação do Carly lá dentro. Eu vejo o Carly bem participativo. Hoje o Carly é um funcionário do Botafogo, zagueiro argentino, o ex, né, zagueiro argentino. Mas eu acho que falta um dirigente, falta alguém da diretoria, de fato, chacoalhar lá dentro, né? Eu senti muita falta disso depois daquele empate contra o Mirassol, aquela vergonha no Nilton Santos, ganhando de 3-0, você não pode tomar um empate, ainda mais num confronto direto contra o Mirassol. Então eu senti falta de um dirigente ali, alguém da diretoria para dar um chacoalhão lá dentro. Eu sinto falta de cobrança. O nosso técnico, ele é inexperiente. Eu não acho o Ancelotinho ruim, eu tô sendo sincero. Eu não acho o Ancelotinho ruim. Eu acho que falta experiência. Ele vai enfrentar adversários, alguns técnicos, que vão dar um nó tático nele por conta da inexperiência. Na hora de mexer no time, na hora de você trocar peças, na hora de você ter uma base, né? Eu acho que ele estava achando que estava na Europa, toda hora mudando a escalação. Aqui não funciona assim. Eu cheguei a falar isso lá atrás, aqui no canal. Eu lembro que eu conversei isso com vocês em lives, vídeos. Eu falei, ficar trocando muita escalação não vai dar certo, porque aqui os jogadores não têm essa inteligência tática. Aqui não é Europa para você ficar mudando tanto a escalação. Então isso acaba pecando também. Eu não acho ele ruim, eu acho ele inexperiente, tá? O time, cara, ele tem a tua valência, como eu falei agora há pouco. Só que você libera o Montoro pro Sub-20 para jogar o Mundial. O Nathan Fernandes se machuca na seleção Sub-20. Você libera o Barreira para jogar o Mundial Sub-20 também com a seleção colombiana. Então a sensação que dá pra gente é que o Botafogo tá largado, é que tanto faz. Pelo menos a sensação que eu tenho é que o ano de 2025 já acabou. Mas não acabou. A gente ainda tem uma Libertadores para buscar, para estar jogando ano que vem, até mesmo a Copa do Brasil. O Botafogo só joga a Copa do Brasil ano que vem se for para Libertadores. Então o ano não acabou. Mas a sensação que dá é que sim, parece que o Botafogo lá dentro, a galera, já pensa em 2026. Eu não tô nem falando dos jogadores, eu falo da diretoria, do John Textor. Parece que o ano acabou, porque você libera o Montoro, você libera o Barreira, você libera o Nathan Fernandes, você libera todo mundo e o Botafogo brigando pelo G4 do Brasileiro. E ano que vem, uma coisa só pra gente encerrar, pra gente falar do jogo. A gente tem que resolver a questão do John Textor. Ele fica ou ele sai do Botafogo? Porque se continuar da maneira que tá, ano que vem vai ser a mesma coisa do que esse ano. Então tem que ter uma decisão. O John Textor fica ou o John Textor vai sair do Botafogo? Quem assume? Quem entra? Porque se continuar do jeito que tá, ano que vem provavelmente vai ser a mesma coisa do que esse ano. Falando do jogo, o Botafogo nesse momento é o 5º colocado na tabela com 39 pontos. Vai jogar hoje contra o Grêmio o jogo a menos. Se o Botafogo ganhar, vai a 42 pontos. Os mesmos números do Mirassol, que é o 4º colocado. O Mirassol é a primeira equipe do G4 com 42 pontos. Porém, o Botafogo hoje, ele não vai ter mais jogo a menos. E o Mirassol tem. O Botafogo vai chegar ganhando hoje, se Deus quiser vamos ganhar, aos 42 pontos, os mesmos números do Mirassol. Porém, o Mirassol ainda vai ter um jogo a menos contra o Fluminense. Eu não sei quando vai ser esse jogo, mas o Mirassol ainda vai ter um jogo a menos. Pegando aqui o Bahia, que é o 6º colocado com 37 pontos, o Bahia tem 2 jogos a menos. Só que o Bahia vai jogar hoje também contra o Vasco, aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. Então vai restar também um jogo a menos para o Bahia. A nossa briga hoje é essa. A nossa briga é com o Mirassol, que não perde, né? É difícil o Mirassol perder. E a nossa briga é com o Bahia. Então o Bahia vai jogar hoje, vamos prestar atenção também, porque o Bahia pega o Vasco e ainda vai ficar faltando um jogo a menos para o Bahia. Então Mirassol e Bahia terão ainda um jogo a menos. O Botafogo não. O Botafogo jogando hoje não tem mais nenhum jogo a menos, tá? Olha, mas é aquele campeonato, é isso que eu fico chateado, porque
3 vitórias seguidas, 4, 5 vitórias seguidas, bota o Botafogo lá em cima de novo, cara. Eu não vou falar aqui título, porque o Flamengo e o Palmeiras são as equipes mais consistentes nessa temporada no Brasileiro. Eu não vou ficar aqui iludindo ninguém falando de título. Mas se o Botafogo engatar 3, 4, 5 vitórias seguidas, o Botafogo vai lá pra cima de novo. Só que é o que eu falei. Falta sequência, você libera o Montoro, você libera o Barreira, você libera o Nathan Fernandes, aí o jogador se machuca como o Danilo, aí você não repete escalação, aí fica difícil porque não tem entrosamento. Então por isso que o Botafogo não consegue também engatar sequência de vitórias, que seria muito importante. Por exemplo, a gente ganhou do Galo com um jogador a menos. Se a gente ganhar do Grêmio hoje e se a gente ganhar do Fluminense no final de semana, serão 3 vitórias seguidas, 9 pontos, que vai botar o Botafogo lá pra cima de novo. Mas o Botafogo não tem sequência, não consegue repetir a escalação, você libera jogadores que não é pra liberar, aí não é culpa do técnico também. Porque, como eu disse, tirando o Flamengo e tirando o Palmeiras, não tem nenhuma equipe de fato com uma consistência muito boa. Tirando o Mirassol ali, que é difícil perder também, mas o campeonato tá em aberto. Então depende também só do Botafogo. Ó, serão 13 desfalques para a partida de hoje. 13. Santi, Marçal, Montoro, Cris Ramos, suspensos. Neto, Danilo, Savarino, Correia, Mastriani, Bastos e Nathan Fernandes, lesionados. E o Alan, por problemas pessoais, foi liberado. Então, além do Barreira, que está com a seleção sub-20 no Mundial. Então, serão 13 desfalques para a partida de hoje. O Botafogo relacionou 5 jogadores da base. Temos de voltas importantes também. O Alex Telles volta hoje. O Arthur volta hoje. O Arthur Cabral também volta hoje. Falando rapidamente do nosso adversário do Grêmio, porque na segunda parte do vídeo eu quero falar sobre a provável escalação do Botafogo que eu faria. Com tantos desfalques é até difícil a gente saber qual o time que vai entrar em campo hoje, mas o Grêmio também tem problemas. O Grêmio perdeu o Mano Menezes, suspenso técnico, além do auxiliar dele, o Sidney Lobo, também está suspenso, foi expulso. Então, Mano Menezes fora, suspenso, e auxiliar dele, o Sidney Lobo, também fora, expulso. Jogadores do Grêmio que estão fora da partida de hoje: Balbuena, Eli, João Lucas, Vila Sante, o Arthur, Cuejá, Riquelme, Monsalve, Bright White e Carlos Vinícius, tá? Todos esses jogadores lesionados. Lembrando que o Grêmio joga em casa, vai ter o apoio da torcida, vem de uma vitória muito importante no Grenal, então vamos ver aí se o estádio hoje vai estar cheio para apoiar. O Grêmio ali que é o 12º colocado na tabela, tá sonhando ali talvez com uma pré-Libertadores, então o Grêmio também tem problemas para a partida de hoje. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar, falar onde assistiu o jogo, falar um pouquinho também da arbitragem e a provável escalação do Botafogo, mas vai ser diferente. A provável escalação do Botafogo hoje, eu quero conversar com vocês o que eu faria se eu fosse o técnico, com tantos problemas que a gente tem. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Ó, a transmissão hoje, ela vai ser feita no Premiere. Pito, jogo de hoje, o árbitro é um bom árbitro, tá? Um árbitro que não é tão conhecido, tá começando ali, mas eu vi alguns jogos dele aí no Campeonato Brasileiro, um árbitro bem interessante, gostei até aqui, é o Lucas Paulo Torenzin, do Paraná. E no VAR, Hilbert Estevão da Silva, de São Paulo. Olha, vamos aqui para a provável escalação do Botafogo. Com 13 desfalques, é até difícil você colocar um time em campo. Ainda bem que o Grêmio também tem os seus problemas, né? Eu faria o seguinte, com as peças que o Botafogo tem, eu entraria com Léo Link, na lateral direita Vitinho, a dupla de zaga Pantaleão, Barbosa e na lateral esquerda o Alex Telles. Meio campo, muitos problemas, né? Eu colocaria o Newton junto com o Marlon Freitas.
E eu colocaria o Arthur de camisa 10. O Arthur estava lesionado, volta na partida de hoje. Eu colocaria o Arthur por dentro, fazendo ali mais ou menos a função do Savarino. Então eu colocaria o Arthur de camisa 10. Na ponta direita, Matheus Martins. Na ponta esquerda, o Cuiabano e o Arthur Cabral como centroavante. Esse seria meu time. Na hora de mexer, eu não faço ideia de como vai ser na hora de você precisar mexer no time. Muitos jogadores da base no banco hoje. E aí é trabalho pro David Ancelotti. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, obrigado sempre pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa sorte pro Fogão, pro nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.